Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, falando de negócios hoje, a presença do Jailson Portugal, que é sócio fundador da Plátano Investimento, e também Danilo Magri, mais uma vez conosco. Bom dia, Danilo. Bom dia, Jailson. Sejam bem-vindos ao microfone do Jornal da Manhã. Muito obrigado. Bom, hoje temos o Jailson aqui para a gente falar um pouco do mercado de investimentos, né, Jailson? Algo tão importante para a educação financeira e para os rendimentos dos brasileiros. Lembrando, viu, Danilo, que recebeu o prêmio aí, Tier 1 da XP pela eficiência em renda variável, e também escritório com sede em São José dos Campos. É um dos 25 escritórios mais eficientes e com expertise própria para esse tipo de investimento. Interessante isso, né? Muito bom. É um mercado que tem crescido muito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, Jailson, eu queria que você nos contasse um pouco mais de como foi a sua trajetória, né, ao longo dos anos até a fundação da Plátano. Como foi essa jornada dentro do mercado financeiro? Bom dia a todos. Comecei, na verdade, eu sou engenheiro de telecomunicações, trabalhava aqui na Solectron, em São José dos Campos. E no terceiro ano de engenharia, eu já estava como engenheiro dentro da empresa, tinha uma remuneração interessante e comecei a fazer meus investimentos. Naquela época era muito difícil achar quem ensinava a trabalhar com renda variável, com bolsa de valores, né? Era Solectron, falou? Isso. Onde hoje é o Parque Tecnológico. Exatamente. Tá. E aí eu comecei a aplicar meu dinheiro, fiz alguns desses treinamentos, eram 3 que tinham no Brasil praticamente. Fiz alguns desses treinamentos, eu e mais um colega, e começamos a trabalhar o nosso capital, né? E aí a Solectron, na época, foi transferida para Jaguariúna, a gente foi para lá. E logo depois dessa transferência, eu ainda intensifiquei meus investimentos, meu foco, né? Porque daí eu já gostava bastante dessa área. Até o momento que eu decidi sair da empresa para tocar os meus negócios, né? Meus investimentos. E aí foi interessante que alguns amigos pediram para ensinar. E aí eu, numa brincadeira, falei, então junta 20 pessoas aí, eu e esse outro amigo meu que também investia comigo. Falou, junta aí 20 amigos que a gente ensina vocês. E aí foi onde tudo começou, porque esses 20 depois indicaram para mais 20, mais 30, e aí a gente começou a trabalhar o lado educacional, né? Isso há 15 anos atrás, mais ou menos. E com essa educacional, começou a vir todas as demandas nossas, né? Principalmente os clientes pediam para a gente ir para o lado da assessoria também. Não só ensinar, mas também acompanhá-los nos investimentos. E aí foi onde a gente começou a Plátano Investimentos, lá atrás, que antigamente chamava TJST. E aí a gente começou a trabalhar com uma corretora do Rio de Janeiro. E logo depois, um ano depois, a XP nos procurou. E isso há 12 anos atrás, eu tenho uma parceria com a XP já há 12 anos. E a gente acabou firmando uma parceria ali de longo prazo com eles. A gente já está há 12 anos e esperamos ficar pelo menos mais uns 10, 15 aí, ou até mais, né? Então, com isso, a gente percebeu deu certo, né? E a gente foi percebendo, assim, a mudança do investidor no Brasil, né? Todo o movimento que a XP fez de abertura, de poder comparar, os investidores poder comparar os bancos e tudo mais, foi muito interessante. A gente participou de todo esse movimento. Isso que eu ia te perguntar na sequência, né? O Brasil ainda tem muito a crescer quando se fala de investimento. Pouquíssimos brasileiros dizem que em torno de 3% investem na Bolsa de Valores. Então, ou seja, existe muita gente ainda a ser educada e adentrar nesse mercado. Mesmo assim, o Brasil passa por um boom de novos investidores que conheceram a Bolsa de Valores até por conta, né, dos rendimentos fixos não estarem rendendo mais do que rendiam antes. Como que você enxerga esse movimento do Brasil e do brasileiro na Bolsa de Valores nesse momento? Eu acredito que, assim, o brasileiro sempre foi acostumado com renda fixa. Onde você consegue programar seus investimentos e ter um rendimento interessante. Quando a gente teve o corte na taxa de juros, né, que a gente chegou a bater um pouquíssimo, 0,2 por mês, 0,3, dependendo do investimento, fez o brasileiro se mexer nesse sentido e procurar algo onde ele teria que arriscar. E aí entra o conceito da Bolsa de Valores. O movimento é extremamente favorável, é muito bom. Acho que tem que ser feito mesmo, porque isso faz girar a economia, investir nas empresas. As empresas conseguem captar recursos por mais baratos no mercado para poder investir e crescer, né? Expandir.
Porém, tem um lado ruim, porque a grande maioria entra no mercado de bolsa de valores ou por dica de alguém, alguma coisa do tipo, sem conhecer onde está pisando, né? Isso que eu ia te perguntar, Jailson, porque a gente sabe que se fala muito em investimento. Acho que a primeira coisa é a pessoa saber poupar, né? E gostar do dinheiro, né? Gostar e saber, porque você tem dinheiro, mas você não sabe operar o dinheiro, você não sabe como investir o seu dinheiro e acaba muitas vezes perdendo. Depende de investimento, como por exemplo a XP. Eu acho que ainda falta informação, que tem muita gente com vontade e com condição de entrar para esse mercado e ter o seu lucro realmente merecido no seu bolso, mas ainda falta informação, falta aquele contato direto entre a vontade e a certeza de investir e dar certo. Exatamente. É até por esse motivo que a gente ainda mantém a nossa educacional, né? Então a nossa educacional, que é a Money School, ela continua até hoje. A gente continua ministrando treinamentos. Nosso foco em treinamentos da Money School é presencial, até para que tenha essa experiência, que com o cliente, né? No caso, nosso aluno possa ter esse contato com a gente, com a experiência. E a gente manteve isso e, obviamente, que agora a gente está voltando aos pouquinhos por causa da pandemia, né? Então a gente ficou um tempo parado quanto aos treinamentos. Nós temos aqui uma pessoa com vontade de investir, que é o Eloy Moreno, né, Eloy? Não exatamente, mas eu tenho uma dúvida que eu acho que deve ser uma dúvida bastante comum dos nossos ouvintes. O Eloy vai investir os milhões dele. Com certeza. Qual a minha profissão mesmo, Danilo? Radialista. Tem jeito, né? A gente gosta do que faz, mas não é fácil, não. Jailson, vamos pensar no nosso ouvinte, né? Como diria o nosso querido Emílio Surita no Pânico, né? Nós afegãos médios, como diria o Emílio. O pessoal está acostumado a guardar o dinheiro na poupança, né? Que é uma coisa simples, você vai lá, bota um dinheirinho, sobrou R$50, você vai lá e bota lá na poupança e pronto. Você não tem que ficar se preocupando, você sabe que o rendimento é pequeno, não é lá, mas enfim, você não tem que ficar se preocupando. Com o investimento em bolsa de valores é um pouco diferente, né? Você acha que uma pessoa comum, entre aspas aí, ela consegue investir sozinha? Não, né? Precisa ter um acompanhamento. O que você sugere para a pessoa que hoje está acostumada a investir na poupança, botar lá os 50, e com R$50 dá para começar a investir em bolsas? O que você recomenda para esse nosso ouvinte? Eu diria assim, que a diversificação é a melhor saída, né? Você ter 100% focado em renda variável, talvez também não seja muito interessante, né? A não ser que a pessoa realmente tenha esse perfil. Tem pessoas que têm. Eu tenho clientes que têm 100% em renda variável. Eu, particularmente, tenho também. Mas você vive disso, né? Quer dizer, a sua profissão, na verdade, é acompanhar esse mercado, né? Exatamente. Pro médio, digamos que pra gente, pessoas comuns, o ideal seria essa diversificação mesmo, como você está dizendo, né? Exato. Deixa um pouco na poupança, põe um pouco nas ações, por aí. Exatamente, assim, não é nem na poupança, tá? Muita gente fala em poupança porque acabou sendo um investimento tradicional, né? Mas a segurança da poupança, que hoje é garantida pelo FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito, tem vários outros produtos que também têm a mesma garantia e muitas vezes pagam mais. Então, você conhecer os produtos é o mais importante, inclusive as ações, né? Então, assim, nas ações você também pode definir teu risco. Você define o risco, não é o mercado que vai te dar o risco, né? Só que muitos não vão saber trabalhar isso sem passar por um treinamento, sem conhecer o produto realmente, né? Então, eu acredito que o principal disso tudo não é se investir em A, X ou Y, né? Sim, um investimento que seja de acordo com o perfil do investidor, esse é o melhor de todos. Então, se a pessoa tem perfil a risco, ótimo. Se não tem, não faça, né? E segundo, conhecer o produto, que acho que é o principal. Jailson, eu queria fazer uma pergunta para você. Não sei se é uma percepção, né? Você vai poder dizer isso melhor. Mas esse movimento hoje de investimento são de pessoas mais jovens? E outro ponto que eu acho importante a gente falar sobre criptomoedas, né? Tem se falado muito, a gente vê na internet, criptomoedas, Bitcoin, né? E tal, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Legal. Assim, tem sim mais jovens procurando. Né? Isso é interessante, né? Porque a pessoa já entra com um conceito diferente de investimentos. Mas eu estou vendo muitos também mais idosos nos procurando, querendo buscar alternativas de investimento, né? Muitos, por exemplo, não sabiam disso que eu comentei, que poupança você tem uma alternativa que tem o mesmo nível de segurança. E muitas vezes vai pagar 20%, 30% a mais do que a poupança paga, né? Então,
faz sentido procurar e entender, tá? A questão da criptomoedas, assim, é um mercado que ele não é regulado no Brasil. Eu, particularmente, não aconselho meus clientes. Ou se for colocar, assim, quem realmente tem perfil e quer, no máximo 1% do patrimônio, é o que eu aconselho eles a fazer. Mesmo porque a gente ainda não sabe como vai ser isso lá. Já vi muita gente ganhar dinheiro com isso, mas como eu já vi muita gente perder. Inclusive a China acabou de banir, né, todas as criptomoedas. Exatamente. A gente não sabe o que pode acontecer de uma hora para outra. Ainda é muito especulativo. Para quem gosta de especulação é um bom investimento, mas Exatamente. É puramente especulativo, né? Não tem fundamento macroeconômico por trás. É isso aí. E se você perder, se for ali 1% do capital, não vai, né, sacrificar todo o teu patrimônio. Então, eu acredito que esse é o meu ponto de vista em relação a criptomoedas. Tem um ponto só que eu gostaria de destacar, que eu acho que é importante. Tomar muito cuidado com esses investimentos que o pessoal garantem retorno, né? Quando a gente fala em qualquer investimento que seja variável, e criptomoedas é variável, não tem como você garantir o investimento. É assim que, normalmente, as pessoas caem em pirâmide. Que a pirâmide vem prometendo rendimentos, né? Já chegou absurdo lá no escritório de pessoas falar, eu estou montando um investimento lá que estão me prometendo 10% ao ano. 10% ao mês, né? Eu falei, cara, fala para essa pessoa que se ele quiser, ele pode ser o melhor gestor do Brasil, porque não tem gestor de fundos de investimento que consiga ganhar isso, né? Então, assim, não faz muito sentido. E se fosse um negócio realmente certo, é só a gente parar para pensar um pouquinho, né? Se fosse certo, ganhar 5%, 10% por mês, 2% fixo que seja, né? É muito dinheiro. E se fosse um negócio realmente certo, a pessoa não ia estar precisando captar investidores com 50 mil, com 20 mil. Ele podia ir atrás de cara com 200, 300, 500 milhões, né? Que os grandes milionários iam investir, se fosse certo. Então, ele com certeza não estaria captando pessoas com menor dinheiro, né? Então, isso vai uma dica só para o pessoal aí, porque eu tenho visto crescer muito esse lado de pirâmide e todo cuidado é pouco, né? Isso é muito importante, né, Jair? A gente estava falando que 70% isso também é crime também, né? Exatamente. Além de ser crime, a pirâmide. Além de ser Eu só dou licença pra vocês aí, vou fazer um intervalo comercial, a gente volta já porque o assunto é interessante, o assunto é sobre dinheiro e hoje conosco Jailson Portugal, sócio fundador da Plátano Investimentos. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, no Falando de Negócios, hoje a presença de Jailson Portugal, sócio e fundador da Plátano Investimentos. Jailson, aproveitando aqui o intervalo, aqui, esse gancho aqui do Eloy falando sobre o dólar, é melhor comprar dólar ou é melhor investir na XP, por exemplo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Exatamente. nem a Plátano sabe. Nem o próprio Banco Central sabe. Se alguém soubesse, a gente estava bem. Eu acho assim, de novo, eu defendo a diversificação, você ter alguns investimentos atrelados a dólar, ou pelo menos que seja redeado em dólares. Dólar eu acho que faz sentido, né? Faz sentido, mesmo o preço que está hoje? Pela volatilidade que o Brasil tem, eu acredito que sim. A gente nunca tem certeza ali do que pode acontecer. Eu acredito que uma parte faz sentido, né? Nem que você seja redeado. Tem alguns investimentos, por exemplo, que você pode fazer em dólar. A gente, por exemplo, tem alguns investimentos desses que se esses ativos atrelados em dólar subirem, legal, você participa dessa alta. Agora, se ele cair, você está protegido, você pega o teu dinheiro, o seu capital de volta. Então, acho que faz sentido, sim, uma diversificação em dólar. Quando você trabalha com dinheiro, com investimento, por exemplo, você tem um comércio, você vende, por exemplo, um lanche, você é um restaurante, aqui a gente trabalha com a notícia, e quando mexe com investimento, é um trabalho diário, como qualquer um outro, você chega de manhã, vai até a tarde, acompanha todos os indicadores econômicos, acompanha todas as informações do mundo inteiro com relação ao dinheiro. Como é que funciona isso no dia a dia do investidor? Exatamente. Acho que você falou quase tudo, né? A gente tem que acompanhar realmente todas as notícias, tá antenado a todos os movimentos, fora todo o período de back-office que a gente gasta ali para trabalhar os clientes em específico, né? Porque cada um tem um perfil, cada um tem uma modalidade de investimentos. Então, é por isso que a gente tem ao nosso lado de assessores que ficam monitorando a carteira de seus clientes e trabalhando de acordo com o perfil de cada um. O cliente pode ficar longe, então ele investe e fica na sua casa, em outro trabalho, e o dinheiro vocês tomam conta para ele, seria isso? Sim, exatamente. Eu acho que tem duas modalidades de investidores, né?
que nem a gente mesmo comentou aqui na outra parte do programa. Tem pessoas que querem investir, mas não podem por tempo, né? Sim. Não adianta também querer investir se não tiver o tempo dedicado ali, principalmente quando a gente fala de renda variável. Se eu quero investir numa ação e fazer operações que muita gente quer começar, por exemplo, em day trade, quer comprar e vender no mesmo dia, eu já vi gente fazendo isso e trabalhando ao mesmo tempo. Não faz sentido. Porque você entra numa reunião, você perde uma oportunidade, dependendo do que você está operando, né? E aí, tanto o lado da disponibilidade quanto do perfil. Então, tem que ser tudo casado. E se o cliente não tem essa disponibilidade, os assessores sim vão suprir essa necessidade dele e fazer todo o filtro dos investimentos, oferecer os investimentos de acordo com o perfil dele. Qual seria o valor interessante para quem quer começar nessa área para poder investir? 20 mil reais, 15 mil reais, menos, um pouco mais? Não existe uma regra, tá? O que acontece muito assim, dependendo do capital, a gente faz um atendimento mais digital. Isso eu estou falando na Plátano, tá? Não posso falar por todos. Claro. Na Plátano, dependendo do tamanho do capital, a gente faz atendimento mais digital, até porque não tem como a gente ser ativo, né? Imagina uma pessoa que investiu, por exemplo, 20 mil reais, a gente já alocou esse capital dele, e aí não adianta eu ficar oferecendo mais produtos para ele, que ele não vai ter esse recurso para colocar, né? Então, para clientes, por exemplo, na nossa segmentação, acima de 300 mil reais, aí o atendimento é mais private. Então, a gente começa a ter atendimentos mais ativos, oferecer operações ativamente para o cliente, né? E aí o assessor faz um trabalho muito mais de perto, muito mais de acompanhamento de perto com o cliente. E os clientes que são menores, a gente faz um trabalho um pouco mais digital, direcionando os investimentos de uma forma mais digital. E já isso até cuidando do dinheiro dele, né? Exatamente. Até porque quem tem pouco capital, né? Até para entender, você ficar girando o dinheiro muito dessa pessoa é ruim, né? Você acaba expondo ela a um risco maior do que você alocar numa tese específica e deixar talvez esses 20 mil render um pouco mais, até ele ter um colchão de liquidez maior, certo? E a gente falando aqui, né, no passado, a gente estava aqui no intervalo falando que o investimento, ele pode fazer o educacional, ele pode ter toda a técnica, mas na sua opinião 70% dos resultados dos investidores vem do emocional, do controle da ganância, da ansiedade, do medo, que é algo que mexe muito, né? A gente olhando os indicadores, quem faz day trade, vê lá o gráfico subindo, caindo, e o seu dinheiro, às vezes um dinheiro que você depende dele, sendo refletido por esses gráficos, realmente mexe com o psicológico desse investidor. Então, qual que é a sua filosofia de investimentos para que as pessoas possam controlar essa ansiedade, o medo e a ganância e, principalmente, fugir daquelas promessas de lucro fácil? Porque a gente sabe que tem muito isso, né? Quando a bolsa está subindo, você vai no churrasco, todo mundo te dá uma super dica, todo mundo está ganhando dinheiro, e aí você chega em casa e começa a alocar de uma forma um pouco aleatória, sem conhecer o que está fazendo. Então eu vou fazer duas perguntas. Qual que é a sua filosofia de investimento? E eu já sigo para uma pergunta mais direcionada a Plátano. Como que vocês atuam? Hoje que vocês possuem quais tipos de produtos, né, além de variável? Legal. Eu acho assim, quando a gente fala em investimentos, principalmente nesse conceito de emocional, fica fácil a gente usar um exemplo, né? Então a gente tem várias empresas grandes, não vou citar nomes, aqui eu posso até citar, não tem problema nenhum, que bateram recorde ultimamente, né? Não estou dizendo agora que começou essa queda, essa realização, mas, por exemplo, a própria Vale do Rio Doce, ela custou valores que ela nunca teve, ela estava sendo cotada em valores que nunca foi, né? E aí é comum a gente encontrar investidores, né, que fala que investiu na Vale lá atrás e perdeu dinheiro. Como? Né? Se a gente for parar para pensar, como que eu perdi dinheiro se hoje ela está custando um valor que ela nunca custou, né? Então, obviamente que é pelo emocional. O pessoal comprou, e aí sim, é o que você falou, quando a bolsa está alta, todo mundo vai comentar em churrasco. Eu comprei tal ação e já ganhei tanto e não sei o que, e fica naquela euforia e traz isso para o novo investidor, vamos dizer assim. E quando está perdendo, não, fica todo mundo quieto, nem fala de ações, né? Vai falar de outros assuntos, vai falar de futebol, né, no churrasco. E aí, assim, na minha cabeça, a pessoa perde dinheiro como? Primeiro, ela comprou no momento errado, principalmente no momento de euforia desse, né, onde ela está batendo recordes, que seria a hora dele estar
colocando esse lucro no bolso, ele está pensando em comprar. E aí, a ação cai, ele sente a dor do prejuízo, e aí passa a ser muitas vezes até uma dor física, em alguns casos, mas ele não tem a paciência de esperar. Né? Ele acha, por exemplo, que o minério da Vale, estou dando exemplo da Vale que vou usar, vai virar detergente de um dia para o outro. Então ele quer vender, porque senão vai acabar o dinheiro dele e tudo mais. E era muitas vezes o momento dele estar comprando. Então, assim, ele compra na hora errada e vende na pior ainda. Por isso é importante ele procurar, então, a Plata no investimento, né, Jailson? Eu brinco que a gente é um pouco até psicólogo nessas horas, porque a gente faz um trabalho ali com o cliente de não deixar ele cair nessa euforia ou nesse pânico, né? E muitas vezes em momento que está caindo e a gente ainda tem que... A gente sabe que o cliente tem uma certa reserva e que é a hora de migrar para a bolsa, a gente conversa com ele para explicar, obviamente, colocando todos os cenários de risco também para ele. E isso hoje foi o assunto aqui no Falando de Negócios com Jailson Portugal, sócio fundador da Plata no Investimento, e também do Danilo Magri, a quem agradecemos aqui mais uma vez. Danilo, obrigado a você, obrigado Jailson e sucesso lá na Plátano. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Clemente. Agora a gente fica 2 semaninhas fora e voltamos dia 19 de outubro.